quando alguém adquire um lote ou um terreno nos chamados condomínios fechados, o primeiro interesse que a pessoa tem logo após adquirir esse terreno, né, logo após fechar o contrato, é fazer a construção daquela casa que ele sempre imaginou, ou então de um sobrado, enfim, qualquer tipo de construção naquele imóvel. Mas uma coisa que as pessoas devem se atentar antes de começarem a fechar projetos de engenharia com arquiteto, comprar materiais de construção ou então fechar a mão de obra para executar esse projeto, é se atentar ao que a lei e que também o contrato vai dizer sobre essas construções. Primeiramente, toda construção, independentemente do local, tem que observar o que a lei daquele município estabelece em relação a posturas, né? A gente vai ter distância da construção, de janelas, a gente tem também a questão de altura em alguns locais que pode haver um limite para isso, de profundidade, de distanciamento do muro em relação aos vizinhos, da altura desse muro, um padrão mínimo, enfim, existem várias disposições da lei, inclusive matérias ambientais que são tratadas também nessas leis, que vão dizer vão trazer certos limites em relação a essa construção. E isso tem que ser analisado porque pode resultar ao final dessa construção, ou então durante ela, em embargos, em aplicação de multa e até também de demolição, caso isso tenha sido construído. E quando a gente também fala de condomínios, nós temos que observar também o que está previsto no regimento interno, na convenção do condomínio, porque lá também pode haver limitação ao direito de construir. Mas uma questão específica que eu quero tratar aqui nesse vídeo com você é sobre essas construções que são feitas nesses tipos de loteamentos, que geralmente as pessoas compram e elas vão fazendo a obra e também ao mesmo tempo pagando as parcelas desse imóvel. Pode acontecer que por qualquer motivo a pessoa não queira mais continuar com esse imóvel. E aí ela vai pedir junto lá a vendedora, uma construtora imobiliária ou incorporadora, a desistência do negócio e vai pedir a restituição do que ela pagou. E lógico que aquela obra que ela fez, que ela construiu, uma casa, às vezes um sobrado, um galpão ali naquele local, ela vai tentar a restituição desse valor também. Mas uma coisa que as pessoas têm que se atentar é de fazer essa obra de acordo com o que está previsto no contrato e também do que está previsto na lei. Por quê? Porque se você fizer essa construção sem observar isso, pode acontecer de você não ter direito da restituição dessa construção que foi feita. Essa construção é chamada de accessão pela lei. E a partir do final de 2018, houve uma alteração na lei para dizer que essas benfeitorias ou accessões somente serão ressarcidas à pessoa ali que desistiu do contrato se elas forem feitas de acordo com a lei e de acordo com o contrato. Porque se não tiver sido feito dessa maneira, você vai perder tudo aquilo que você gastou em relação a essa construção. E por que isso acontece? Bom, porque se a construção foi feita sem respeitar a lei do município, ou às vezes até alguma questão contratual, essa construção pode ser reputada como irregular. E aí o que vai acontecer? Pode ocorrer da pessoa ali, da empresa que recebeu o imóvel de volta por causa da desistência, ter de demolir o que foi construído. Porque se foi feito de forma irregular mesmo, não vai ter como aproveitar essa obra e aí seria um prejuízo muito grande para a empresa, para o vendedor, arcar com isso, tendo que te pagar por essa obra que foi feita. Então, por isso que no caso das leis municipais, é necessário que você faça antes de construir e que você obtenha todos os alvarás e depois que a obra tiver sido entregue, você obtenha o habite-se também, esteja de acordo com as licenças municipais para fazer essa obra e guarde esses documentos. Em relação ao contrato, veja a partir de quando você pode começar a construir, veja os limites também, porque pode haver ali limite de mínimo de construção, você tem que construir determinado padrão de residência naquele local, então siga todas essas previsões para que, eventualmente, se você desistir do contrato, se você não quiser mais continuar com aquele lote ou terreno, você tem o direito, então, de ser ressarcido por essas construções, porque caso contrário, como eu já disse, você pode perder tudo isso que você construiu. Em alguns casos, essa construção vale muito mais do que o próprio terreno e aí o prejuízo é muito grande para a pessoa que desiste.
Então preste sempre atenção nisso, por esse ponto específico que eu tratei aqui da rescisão, especialmente nos contratos que foram feitos a partir de finalzinho de 2018, porque essa alteração na lei ocorreu naquela época. Mas em todos os contratos deve ser observado o que está prescrito na lei para evitar multa, para evitar embargos da obra, para evitar até demolição, que pode ser imposta às vezes pelo condomínio, pelo vendedor, ou então até pelo município também. Alguma agência de meio ambiente também poderia questionar essa construção. Então sempre faça de acordo com esses regramentos para você não sofrer prejuízos em caso de rescisão do contrato e também para você não sofrer nenhuma penalidade ou nenhuma dor de cabeça ao longo dessa construção. Esse é o vídeo de hoje e até mais.